Se você já se frustrou tentando seguir dieta, treinar pesado, fazer de tudo certo, mas mesmo assim você não viu o resultado que esperava lá na frente do espelho, esse vídeo é pra você. Eu sei como é que é porque eu já estive exatamente nesse lugar e a real é que o problema não é você. Tá muito mais ligado ao modelo de construção de shape que te venderam. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivan Brinkman e por aqui eu te ensino a construir um shape natural, de respeito, comendo de tudo e sem precisar fazer treinos longos e chatos. Então fica comigo nesse vídeo porque talvez o que tá faltando aí na tua jornada não é treino e nem só dieta. Na verdade, é enxergar a coisa certa do jeito certo. O que ninguém te conta é que a maioria dos conteúdos fitness por aí, eles vendem um modelo que ele é insustentável, pelo menos para quem é natural. Uma dieta extrema, uma rotina de atleta, restrição alimentar e emocional, foco 100% na estética. E isso pode acabar gerando um certo resultado para quem vive disso, mas para quem não tem a possibilidade de viver única e exclusivamente disso, para quem vive a vida real e não o cenário ideal, esse modelo ele não dura muito e em algum momento ele vira frustração. E no fim do dia, em razão disso, você se sente insuficiente, você começa e para várias vezes, você se compara com gente que vive disso e acredita que o problema às vezes é falta de vontade. Só que o buraco, pessoal, ele é muito mais embaixo. Nessa aula de hoje aqui, a intenção é te contar 4 tópicos, 4 coisas que influenciam muito no resultado de quem quer construir um físico mesmo sendo natural. E o primeiro tópico é algo que ninguém te conta em relação à evolução de ser natural, a evolução do físico de alguém que é natural. O shape de um natural, olha só, ele é um jogo de paciência e de constância. E isso geralmente ninguém te fala. A evolução de quando você é natural, ela não necessariamente é assim em linha reta totalmente. A evolução de natural, ela ocorre em algumas ondas. Primeiro você começa a treinar. E o primeiro grau de evolução que você vai ter, sendo natural, é uma compreensão mais clara em relação a que músculo que está sendo trabalhado em determinado exercício que você está fazendo. Essa já é uma primeira evolução que a maioria ignora, de treinar bem, de treinar certo, de sentir o músculo certo trabalhar quando você está fazendo algum exercício. Eu já cansei de ver, e muitas vezes, e eu já passei por isso também, de, por exemplo, treinar costas e o meu antebraço falhar às vezes antes do que as minhas costas. Ou eu terminar um treino de costas com o bíceps muito mais fadigado, com o antebraço muito mais fadigado do que as próprias costas, a ponto de, em algum tempo depois, em 2 dias depois, que é geralmente quando a dor pós-treino é um pouco mais intensa, acabar sentindo mais o antebraço e o bíceps do que propriamente as costas, às vezes nem sentir direito as costas. Então a evolução de um treino natural, ela vai acontecer, como eu disse, não de uma vez só, mas em ondas. E um primeiro marco importante que você vai ter na evolução é de treinar bem. E isso é importante porque quando você treina bem, você começa a conseguir direcionar ali o estímulo, né, do treino. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade enorme de desenvolver costas. As minhas costas, elas são um músculo muito bom. Agora, eu tenho uma dificuldade maior de desenvolver panturrilhas, então eu tenho que treinar com mais ênfase panturrilhas. Também tenho um pouco mais de dificuldade de desenvolver abdômen. Então, por exemplo, tem pessoas que não precisam treinar abdômen, né? Ele vai hipertrofiar só por ser um músculo que vai trabalhar em segunda instância alguns outros exercícios e as pessoas já têm bons resultados com isso. No meu caso, não, eu preciso treinar abdômen para que eu queira ter, se eu quiser ter, na verdade, algum tipo de evolução nesse músculo. Uma segunda evolução que você vai ter ali, conforme você vai treinando natural, é que você vai começar aos poucos a progredir a carga. E isso é muitíssimo importante, né? Porque é sobrecarga progressiva, quanto maior é a tonelagem, ou seja, quanto mais carga você levanta numa sessão completa de treino, maior tende a ser o teu processo de hipertrofia e também a sinalização que tu dá para tua musculatura de que ela precisa se fortalecer, porque cada vez você está carregando mais carga, falando de uma forma bem simples. Então essa já é uma segunda onda aqui de evolução, que é você ir aumentando ali gradativamente essas cargas
para que toda vez tu esteja estimulando teu músculo. E isso é importante que tu faça todo o treino. Nem que seja, às vezes, você tirar uma repetição a mais de uma série, você colocar 1 ou 2 quilinhos a mais de cada lado, por menor que seja, sempre que você estiver gerando esse aumento ali, todo treino, um pouquinho mais, essa é uma mentalidade importante que você precisa ter para seguir evoluindo. E aí, cara, um próximo passo de evolução que você vai ter é começar a notar uma mudança eventual aí nas medidas, na tua linha abdominal, talvez o teu antebraço começa a ficar maior, o teu braço começa a ficar maior, você começa a sentir um volume maior no peitoral, quer dizer, você começa a ver algum tipo de mudança física, real, no espelho. Quando você se olha, você começa a ver. E é nesse momento que você passa assim a ter mais gosto por treinar. É nesse momento que você começa a olhar e pensar assim, pô, tá dando resultado, deixa eu fazer mais disso porque tá dando bom. E aí a tendência é que você comece a se interessar mais pela coisa. Só que aí vem um segundo ponto aqui da evolução natural, que é o seguinte, vai chegar um momento em que você vai ter períodos de estagnação. E isso é normal. Então talvez você vai estagnar no peso, na balança, talvez você vai estagnar nas cargas que você está levantando na academia, talvez você vai estagnar em uma dieta que você está fazendo, e aí você não tem muito mais calorias para diminuir, e o peso parece que não mexe, e esses períodos de estagnação, eles fazem parte. Vai ter momentos que você vai subir e aí você vai estar num platô, que seu corpo vai começar a se acostumar com isso, depois você vai subir mais um pouquinho e vai e assim por diante. Mas se você der um zoom out assim, você vai ver que teve período de crescência, platô, crescência, platô, crescência, platô. No fim do dia, quando você olhar mais de longe, você vai ver que apesar de terem períodos de estagnação, você ainda está crescendo. O ponto importante é que você não perca a intensidade quando chegar a um desses períodos de estagnação. Porque se tu perder a intensidade, aí você vai começar, ao invés de estagnar e subir, se você mantém a intensidade, se você perder a intensidade nos treinos, ao invés de você subir, você vai estagnar e você vai descer. E aí você vai estagnar e talvez você vai subir. E depois você desce de novo. E você vai ficar nesse sobe e desce. E a intenção é que não, né? Que você consiga ir sim subindo a cada treino. Um quarto ponto importante é que a genética conta sim, mas a rotina, a consistência, a disciplina, o trabalho duro, você ser focado, isso conta muito mais para você ter resultado. Uma coisa que acontece quando você começa a treinar natural, e hoje em dia existe uma inflação muito grande do que as pessoas consideram ser um shape de respeito e tal, é que você tende a começar a se comparar. E o problema da comparação é que você sempre compara o status onde você está com o status de outra pessoa onde ela está. Só que às vezes essa pessoa, no status que ela está, ela já está há muito mais tempo correndo a mesma corrida que você e você se compara com ela e quer estar no mesmo lugar. Ou muitas vezes você está correndo uma corrida com obstáculos, porque você é natural, então você tem muito mais dificuldades, obviamente, e a pessoa tá correndo, não tá nem correndo, ela tá de bicicleta, ela tá de carro, ela tá voando, ela tá de avião, porque ela tem algum tipo de recurso, né, que ajuda e muito, que é você fazer uso de algum tipo de recurso exógeno, texto, alguma coisa assim, tato, duro, sei lá, qualquer que seja. Fato é que quando você usa algum tipo de hormônio, a tendência é que você tenha muito mais resultado, muito mais rápido do que quem não usa. Por outro lado, você também tem uma série de riscos, né? Quase como uma roleta russa. Você pode ou não ter algum tipo de complicação, pode ou não ter algum tipo de problema, mas quase que certo é que em algum período, ao longo prazo, você vai se ferrar, vai dar ruim. Raras são as pessoas que usam texto por um longo período de tempo na sua vida e em algum momento não são cobradas, né? A saúde em algum momento cobra. Então, no fim do dia, quando a gente está falando de usar testosterona ou algo do gênero, você está trocando saúde por estética. É uma escolha, algo que você pode não fazer. Eu escolhi seguir o caminho natural e eu acho que eu tenho conseguido construir bons resultados sendo natural, porque meu objetivo não é necessariamente ser um competidor, não é necessariamente ser um atleta em via de regra. Pode ser que um dia eu vá competir, pode ser que um dia pela adrenalina eu vá fazer alguma coisa do gênero, mas acho que ainda assim vou acabar optando por algum tipo de competição natural, porque é algo que faz mais sentido para mim. O que eu quero dizer com tudo isso é que se você como natural, você provavelmente vai ter que ter mais cuidados, você vai poder errar menos para chegar
em determinado resultado. Então você vai ter menos refeição lixo, você vai ter que seguir melhor a dieta, você vai ter que descansar melhor, você vai ter que dormir melhor, você vai ter que treinar melhor, assim, no sentido de não tanto, mas com a intensidade, com o objetivo correto no treino. Teu treino vai ter que estar bem alinhado, no volume certo para você seguir evoluindo. E tem uma série de variáveis que, como natural, você precisa manipular melhor para que você consiga bons resultados aí nos teus treinos. Porque, do contrário, é difícil de você conseguir evoluir se você não tiver com tudo muito bem alinhado. Qual que é a boa notícia disso? É que se você faz tudo certo ao longo do tempo, a tendência é que isso vai refletir para todas as áreas da tua vida. Então você vai colher os benefícios de ter a disciplina, de ter uma alimentação regrada, de descansar bem, de treinar bem, que um hormonizado que não faz isso aqui tudo, não vai ter. Porque se o hormonizado ele vai ter resultado se ele não treinar, se ele treinar meia boca ele vai ter resultado, se ele comer meia boca ele vai ter resultado, se ele dormir mal ele ainda vai ter resultado, porque a testosterona extra entrega isso para ele. Mas no fim do dia ele não vai ter o cascateamento desse resultado para outras áreas da vida. Agora, se tu é natural e tu faz tudo certinho, cara, tu vai colher benefício no trabalho, tu vai colher benefício nos relacionamentos, tu vai ter mais energia, tu vai estar mais disposto, tu vai conseguir fazer mais coisas. Porque você se tornou alguém disciplinado. Você se tornou alguém que gosta do processo. Você se tornou alguém que consegue ser consistente em algo que a maioria das pessoas não consegue. E se você consegue fazer isso em algo que a maioria das pessoas não consegue, então muitas das outras coisas vão acabar se tornando mais fáceis para você. E por fim, o último ponto aqui da evolução natural que ninguém te conta, nesse primeiro tópico, é que o clique, ele vem depois da curva de desistência. 90% das pessoas elas desistem depois de um certo tempo treinando natural. Algumas vão harmonizar, algumas vão até parar de treinar, porque enfim. Mas no fim do dia, aquele clique, aquele estalo, ele vem alguns metros depois de onde a maioria desiste. Eu mesmo já treinava 1, 2 anos e não vi um resultado daquele que eu gostaria no meu físico, no meu shape e tal. Até que, cara, em algum momento eu me liguei, comecei a estudar nutrição, comecei a fazer alguns cursos mais profundos, a estudar mais profundamente sobre o assunto, e eu me dei conta de algumas coisas que eu comecei a ajustar, tanto na dieta quanto no treino, e que depois disso, em pouco tempo, o meu shape ele evoluiu e muito, como vocês podem ver aqui. Eu saí disso aqui para isso aqui em, 6 meses. Foi muito rápido. Então, olha só, se tu tá me assistindo até aqui e tu já treina há um bom tempo, é possível que tu também consiga fazer uma evolução como essa se tu fizer aqueles ajustes que eu fiz também. Então o ponto é, cara, só não vai ter resultado quem desistir. O segundo ponto aqui, o segundo tópico é em relação a treino especificamente. Tem muita gente que acredita que precisa fazer treinos longos para ter resultados. Eu mesmo já fiz treinos extremamente longos, extremamente exaustivos, com sessões lá com 40 séries dentro de um treino. E sabe o que acontecia? Eu só emagreci a minha paciência. Eu só me cansava, mas o meu shape no espelho, ele não mostrava um resultado muito efetivo. Treino longo é diferente de treino eficiente. E para quem é natural, o segredo aqui está na intensidade e não no volume. Pensa bem. Os meus treinos hoje, eles têm uma duração de no máximo, assim, estourando quando eu estou muito preguiçoso, fazendo um intervalo mais longo entre séries, o meu treino ele dura algo em torno de 50 minutos. Mas normalmente são treinos de 40 a 45 minutos no máximo, e eu nunca cheguei, depois que eu comecei a fazer alguns certos ajustes aqui, a treinos que chegassem, 2 horas ou coisa do gênero. No fim do dia, quando a gente fala de treinamento, as sessões de treino, o teu treino propriamente dito, ele precisa se encaixar na tua vida. E não o contrário, você não tem que tentar encaixar a tua vida para colocar o shape, você tem que encaixar o shape, a rotina, toda a parada fitness dentro da tua vida. Porque no fim do dia, em termos de treino e de dieta, os melhores são aqueles que você consegue seguir por mais tempo. Não necessariamente aquele que é o melhor do mundo, porque determinado atleta, influenciador, faz dessa forma e essa é segundo a ciência o melhor treino do mundo para você. Não.
esse não é o melhor treino do mundo para você. O melhor treino do mundo para você é aquele que você consegue ser consistente, treinar todas as sessões de treinamento previstas na tua semana sem errar, dentro daquele padrão, ou se errar, podendo ajustar e compensar ao longo da semana. E a mesma coisa é válida para dieta. Então pensa numa coisa, menos tempo pode sim ser mais resultado. E isso depende de você fazer um treino inteligente. A gente entra agora num terceiro tópico, que é a diferença prática entre você ser disciplinado e você ser motivado. A motivação você já sabe, né? Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. E o que fica, o que te faz manter depois do que a maioria desiste, depois do ponto em que a maioria desiste, é a disciplina. É quando você sabe o porquê você está fazendo. A motivação, ela tem um viés muito emocional e a disciplina, ela é uma coisa estratégica. Uma disciplina real, veja bem, ela não é algo pesado, não é aquilo que você vê assim, tipo, exército e tal, e acorda às 5 da manhã e passa frio e banho gelado e aquela coisa toda. Não, isso é coisa quase de quem gosta de se martirizar, né? De quem gosta de sofrer. A disciplina real não tem que ser pesada, ela tem que ser leve porque ela se encaixa dentro do teu contexto, ela se encaixa dentro daquilo que é relevante para você, daquilo que funciona para você. É óbvio que a disciplina ela também pressupõe alguma certa medida de sacrifício, porque você não vai conseguir ter resultado comendo brigadeiro, né? Você não vai conseguir ter resultado comendo doce todo dia e treinando pouquinho, ou só fazendo cardio, né? Isso também não é disciplina. Disciplina é você fazer o que você precisa fazer, mas não pode ser feito a um nível pesado a ponto de você não conseguir ser consistente. Então a gente entra aqui na questão de você criar um ambiente ao teu redor que te permita e que facilite a tua vida quando você quer ser consistente, e que talvez ele vá evoluindo aos poucos. Então veja bem, se na academia você vai fazer supino, você vai carregar lá, sei lá, 50 quilos no supino, né, no todo. E aí, 50 quilos, tudo bem, é um peso legal para você, certo? E aí você começa, faz 50 quilos e tal e funciona. Talvez na semana que vem você coloque 55, 2,5 a mais de cada lado, você vai lá, evolui e tá crescendo. Se você chegar na academia e tentar na outra semana botar 100 quilos, você vai se ferrar. Você não vai aguentar, vai dar ruim, é certo que vai dar. A disciplina é a mesma coisa, você não precisa querer logo de cara começar. Não, agora eu vou começar, acordar 4h30 da manhã, aí eu vou estudar, aí eu vou fazer um cardio em jejum de 10 quilômetros e depois eu vou voltar e vou tomar meu café e depois eu vou fazer o meu treino de musculação mega pesado de uma... Quer dizer, não vai ser sustentável, talvez você não consiga cumprir nenhum único dia disso. E é mais relevante você ter uma rotina que ela começa mais devagar e que você vai sentindo e aos poucos você vai ampliando o nível de intensidade dessa rotina, do que você já querer começar super intenso. Isso vai te ajudar, ser consistente em algo vai te ajudar a reforçar o teu compromisso. Então, quer dizer, toda vez que você cumpre uma rotina que você está se estabelecendo, é uma vitória, porque você está começando a se manter naquilo, você está conseguindo ser aquilo que você diz que quer ser, que você quer se tornar. Porque esse é o caminho, né? Se você quer ter algum tipo de resultado, primeiro você precisa ser alguém que é capaz de fazer algo por tempo suficiente até que o resultado aconteça. E a disciplina, ela vai te ajudar nesse sentido. Então, uma das coisas importantes que você pode fazer em termos de ambiência aqui é criar um ritual seu próprio que funciona. Por exemplo, lá de cá eu gosto de acordar às 6 da manhã, deixar meu escritório na noite anterior todo organizado para que eu possa só chegar aqui de manhã cedo às 6 horas e até às 6h45, me sentar na frente do computador com um chazinho e estudar o que eu tenho para estudar aqui da faculdade de nutrição. Depois disso, eu tenho um tempinho ainda de descanso, de organização do que vai vir no restante do dia, depois eu arrumo meu filho, levo na escola e aí começa o meu dia de trabalho. Essa é parte da minha rotina e que encaixou bem e que funciona para mim. Eu já tentei correr pela manhã, eu já tentei me exercitar pela manhã, me alongar pela manhã, meditar pela manhã, várias coisas e não funcionou. E o que funcionou de verdade para mim foi acordar às 6 horas da manhã, estudar as coisas da faculdade de nutrição até o tempo necessário, depois preparar meu dia, levar meu filho para a escola e aí sim é uma rotina de ritual de manhã que tem funcionado bem para mim. E o quarto ponto aqui
relacionado à construção do físico, e o último já desse vídeo de agora. E se você já viu até aqui, muito obrigado pela tua atenção e teu interesse até esse momento, sinal de que você está querendo construir um físico por aí. Já deixa o teu gostei, já te inscreve por aqui que vai vir bastante conteúdo legal relacionado à construção de físico natural. Mas o último ponto aqui é a frustração de não ver resultado rápido. Às vezes as pessoas elas não conseguem lidar com o fato de que o resultado ele não é rápido. E a ansiedade ela vai travar muita gente, assim como eu já vi acontecer. Pensa no seguinte, a melhor coisa que você pode fazer para lidar com essa ansiedade que vem por resultado rápido ou coisa do gênero, é você canalizar essa ansiedade para algo mais produtivo. Normalmente, quando vem essa ansiedade, por exemplo, eu tô com 87 quilos e a meta é, sei lá, pesar 84, então eu tenho alguns quilinhos aí para baixar. Ao invés de eu ficar só bitolado nessa missão, nessa fixação de baixar os quilos necessários para chegar nos 84 e tá trincado e tudo mais, com um percentual de 11% de gordura, eu pego toda essa energia e canalizo ela para algo um pouco mais útil e que vai me ajudar a chegar na minha meta. Normalmente o caminho mais fácil para você não conseguir chegar no resultado é ficar só pensando nele e às vezes você vai ficar só com a atenção naquilo e vai começar a se desanimar de fazer o que precisa fazer hoje para chegar de fato no resultado. E na verdade, no fim do dia, você precisa aprender a gostar mais do processo do que do resultado em si. Então, canalizar essa energia para algo mais produtivo é relevante. Por exemplo, você pode canalizar isso para o peso que você está carregando lá, que você está levantando. Você pode canalizar essa energia para eu vou fazer o melhor treino que eu conseguir fazer hoje, porque se eu fizer o melhor treino que eu conseguir fazer hoje, eu tenho certeza de que eu estou indo na direção daquilo que eu estou buscando. Então pega essa energia que a ansiedade ela dá, e ela te dá uma certa energia, canaliza ela para ser o máximo de produtivo e rentável e de desempenhar o máximo que der no que você está fazendo hoje, porque, cara, a melhor forma de você se preparar para o que vai vir no futuro é concentrar toda a tua energia e entusiasmo fazendo aquilo que precisa ser feito hoje. E aí você pode criar algumas métricas para isso. Você pode, por exemplo, pensar em métricas de força, de tipo, cara, quanto que eu estou conseguindo carregar no peso, né? Quer dizer, se eu conseguir botar, sei lá, 5 quilos a mais no supino, você vai ter um resultado melhor do que se você continuar com a carga que você tinha. Se você conseguir extrair mais repetições do que você conseguiu no treino passado, você está avançando mais rápido na direção do teu objetivo. E isso te dá mais energia, isso te ajuda a ser mais constante, isso te dá mais volume de treino. E daqui a pouco você vai ver que as roupas elas já estão começando a marcar o bíceps lá porque você está conseguindo evoluir. Aí o teu humor ele vai melhorar. E tudo vai acompanhar esse teu ritmo, essa tua codificação mental, vamos dizer assim. Então, isso é importantíssimo você canalizar a energia. A segunda coisa, para que você não caia nessa da ansiedade, é você não depender só da balança para ver se você está evoluindo ou não. Cara, sai um pouco de cima da balança e, sei lá, pega uma fita métrica, mede a tua circunferência abdominal, mede o tamanho do teu braço, vê lá quanto que você tá de bíceps, tá melhorando, tá diminuindo, mede a tua circunferência do peitoral, vê se o peitoral tá começando a marcar a tua camisa, sei lá, você vai começar a ver resultado que não necessariamente é aquele que tá mostrando na balança. Às vezes as tuas veias, sei lá, elas estão começando a aparecer no antebraço, coisa que você não tinha antes, e o peso da balança ele continua o mesmo. E se veia começar a aparecer no teu antebraço e o peso da balança continuar o mesmo, fique muito feliz porque você tá ganhando massa e tá perdendo gordura corporal. E no fim do dia, um último ponto relacionado a isso é que você precisa aprender a confiar no processo antes de ver resultado visível. É quase como uma questão de fé. Não tem como. Na academia, no trabalho, na vida é assim. Para muita coisa você precisa primeiro confiar no processo, primeiro fazer acontecer, primeiro estar lá todo dia fazendo a parada, mesmo sem ter resultado ainda, e confiar que se você seguir fazendo aquela parada por tempo suficiente, em algum momento o resultado ele vai surgir. Por mais que às vezes você pareça assim que, meu Deus, eu já tô aqui há 1 ano treinando e o chassi de grilo ainda não saiu, aquela pochete chata ainda tá aqui. Cara, continua, confia no processo. Se você continuar na dieta, com uma dieta ok, se você continuar treinando com consistência, você vai ter com certeza absoluta
resultados muito melhores do que se você não estivesse fazendo nada, e em algum momento você vai chegar no resultado que você quer. Às vezes pode levar 1 ano, às vezes pode levar 2 anos. Fatores como a genética, fatores como o teu nível de intensidade, o teu nível de volume, o teu nível de consistência, de aderência na dieta, eles vão variar se você vai conseguir em 1 ano ou em 2. Mas o fato é que se você seguir o processo por tempo suficiente, cedo ou tarde, o resultado, ele vai vir. Né? Então, cara, tenta errar o mínimo possível, faz o 80-20, mantém 80% do tempo focado. E também tem esse lance, né? Poxa, mas eu dei uma jacada, fui numa festa de aniversário e tal, fiz uma viagem, e aí eu fiquei sem treinar, e eu comi de muito, e eu ganhei um monte de peso, e rebote, aí meu Deus, e agora ficou mais longe ainda, e aí desiste. Não, cara, você errou lá uma parte, errou, ok, beleza, volta pro processo, segue a vida, continua fazendo, você vai talvez demorar 1, 2 semanas a mais, mas você vai chegar lá. E você pode até usar essa situação que você errou lá na frente como um ponto assim de conexão com porque assim, você vai errar, vai aparecer situações que vão te induzir ao erro novamente lá na frente. E aí quando você se lembrar do trabalho que deu para corrigir o erro que você cometeu lá atrás, talvez na dieta, no treino, você vai pensar 2 vezes, você pensa assim, cara, mas deu muito trabalho corrigir a última vez que eu errei, eu vou me programar aqui para fazer a coisa direitinho. E aí você consegue se manter consistente lá na frente. Então no fim do dia, cara, olha pro 80-20, tenta se manter consistente pelo máximo de tempo possível, que em algum momento o resultado ele vai chegar. E quando ele chega, é como decolar um avião, você faz muita força por um tempo e tal, até que decola. E quando ele decola, cara, depois disso é só manter. E aí é só velocidade de cruzeiro. Quando você quer manter um shape, manter o shape, é extremamente mais fácil do que construir o shape. Isso é papo para outro vídeo. Mas manter é muito mais fácil. Quando você chega lá, aí a sua vida ela muda e fica muito mais fácil. Aí que a mágica parece que acontece. Então, só para fechar e resumir, a verdade sobre construir um shape natural de respeito é que ele não vem do excesso, ele vem da constância, da inteligência, de ter um plano que você consegue seguir com leveza, com clareza, com propósito, com caminho e se manter firme pelo máximo de tempo possível. E se esse vídeo ele fez sentido para ti, já salva, compartilha com um amigo que está vivendo esse processo, às vezes está preso numa frustração que não está conseguindo evoluir. E se você viu, não sei se alguém vai ter visto o vídeo até aqui, mas se você viu o vídeo até aqui, já comenta aqui, deixa tua opinião sobre essa aula, o que mais você acredita que é um ponto relevante na construção de um físico natural. Mas tenha em mente o seguinte, para fechar, e essa vai ser o meu bordão daqui em diante, né? Meu bordão vai ser esse. O shape ele aparece, aliás, o shape ele começa na mente antes de aparecer no espelho. Primeiro você muda a si mesmo e depois você começa a ver os resultados. Fechou? Te vejo aí no nosso próximo aulão, no nosso próximo vídeo e até lá.